Neste momento, eu quero exaltar o nome daquele que foi responsável por fazer tudo isso. Eu quero glorificar o nome do nosso Deus, o nosso amigo fiel, aquele que fez com suas próprias mãos cada detalhe, aquele que foi responsável por preparar todo esse ambiente. A presença dele neste lugar é mais do que real, do que o ar que nós respiramos, é mais real do que o vento que estamos sentindo aqui. Hoje, meu amigo Jesus, como nós desejamos este momento, como nós sonhamos com esse dia, eu quero engrandecer o teu nome e dizer que tu és o Deus da nossa história. Tu és o Deus da nossa família, tu és o Deus desse casamento. Tu és o Deus dessa cerimônia. Eu glorifico o teu nome e te exalto, porque Deus faz muito mais do que pensamos, do que desejamos e do que planejamos. E estamos aqui com o coração grato, porque nosso Deus é um Deus fiel, aquele que é um pai. A Bíblia nos fala que um pai terreno, um pai da terra, é capaz de dar coisas boas aos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por este momento lindo que o Senhor nos proporcionou. Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.
dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em Ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo Teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do Teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Que a graça e a paz estejam com todos neste lugar. Estamos reunidos aqui esta noite para celebrar o enlace matrimonial de Franciele e Ronald, e de Ronald e Franciele, diante do Senhor, diante da sua igreja, diante de suas testemunhas. Vamos orar e pedir que o Senhor venha a ser testemunha desta cerimônia, venha a ser testemunha desta união imutável que Deus criou. Santo Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, porque nesse momento estamos mais uma vez vendo o Teu projeto se cumprir aqui na terra. O Senhor que uniu um homem e uma mulher desde o início no Éden está se cumprindo mais uma vez aqui, Senhor. Quando Ronald e Franciele, ó Deus, são unidos em uma só carne diante do Senhor. Eu te peço, Pai, que os Teus olhos estejam voltados para este lugar. Contempla esta cerimônia, Senhor. Venha abençoar, ó Deus, esta união. Venha abençoar esta família, Senhor Deus. Que o Senhor seja testemunho de tudo aquilo que será proferido neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Mateus 19. Vamos ler a partir do versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram: é lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhe: nem todos conseguem aceitar esta palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Vamos ler, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graça te dou, Senhor,
porque o Senhor Jesus ratificou, confirmou, ó Deus, abençoou o casamento nas bodas de Caná. O primeiro milagre Jesus reservou para este momento, transformando a água em vinho. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é um norte, é uma direção para nós, para aqueles que se unem em matrimônio, em casamento. Que o Senhor, Pai, possa nos dirigir e contempla esta cerimônia em nome de Jesus. Amém. Deus nos dá uma escola de aprendizado. Não tem nada mais instrutivo do que um casamento. Se você sabe, você só conhece uma pessoa realmente quando você convive com ela há muito tempo. Então, quem conhece melhor o marido é a esposa. Quem conhece melhor a esposa é o marido. Fora das quatro paredes da casa, do lar, as pessoas são atores, né? Representam muitas vezes um papel. São bonzinhos lá fora. Mas se você quer realmente conhecer uma pessoa, pergunte a quem convive com ela 24 horas, todos os dias, 365 dias. E isso é muito bom, porque na realidade é uma oportunidade que a gente tem de saber quem nós somos. E quando a gente escuta assim do cônjuge, às vezes dói, mas é algo que nos faz ir adiante. Olha para dentro de nós e diz assim, não, eu preciso mudar nisso, né? Eu preciso melhorar isso, porque eu preciso agradecer a Deus pela minha existência e porque me trouxe esta pessoa que eu convivo. Me trouxe Ronald, porque ele me trouxe Franciele. A gente vê nesse texto, um texto difícil, né? Um texto duro, que a instituição, quem fez foi o próprio Deus. Deus cria toda o céu, o mar, a terra, as plantas, os animais, faz o homem. Eu creio que o último ato criativo de Deus, naquele Gênesis, é a instituição do casamento. Porque depois que ele fez o homem, que fez a mulher, o texto diz que Deus conduziu a mulher até o seu marido, Adão. E essa representação que nós temos no casamento, né, quando você vai recebê-la, é como se Deus estivesse pegando na mão de Franciele e dissesse assim, essa daqui eu fiz pensando em você. Eu creio que Adão deve, quando olhou para Eva, né, deve ter dito, oba. E isso eu creio que você também deve ter falado no primeiro dia. É essa mesmo que Deus separou para mim. Mas, para casar, é necessário alguns critérios que esse texto coloca aqui. Para viver, é necessário meditar na Bíblia. A Bíblia diz que um dos critérios para casar é deixará pai e mãe e se uniciar à sua mulher. Então, quando um casal resolve casar e não rompeu emocionalmente o vínculo com o pai e com a mãe, não rompeu o vínculo financeiro com o pai e com a mãe, eles estão casando à revelia do que Deus disse. E aí vem os problemas depois, a gente não sabe de onde. De onde todos os nossos problemas é porque a gente quebra a lei de Deus. Quando Deus fala algo, fala sempre para o nosso bem. Então, eu tenho certeza que vocês já romperam isso, né? Já cumpriram esse pré-requisito de casar, que é deixar emocionalmente. Você nunca vai deixar de honrar seu pai, nunca vai deixar de honrar sua mãe, mas você precisa agora ter Franciele como a mulher mais importante da terra. Entre sua mãe e ela é mais importante que sua mãe. Por mais estranho que essa frase possa ser, é o que o texto diz. Deixará, não é deixar abandonando, é deixar emocionalmente. Claro que você tem que honrar sua mãe na necessidade, na dificuldade, e nunca vai deixar de ser nossos pais. E teremos que honrá-los até que eles partam. Mas agora, para que uma família nasça com saúde emocional, física, financeira e principalmente espiritual, esse vínculo precisa ser rompido. Esse vínculo precisa ser cortado. Existe uma outra instrução para quem quer casar. Eu creio que vocês já cumpriram boa parte dessas instruções. Mas a gente fala porque tem gente que ainda vai casar e está ouvindo aqui também. E aí já pega a sua porção. Provérbios 24, 27, ele diz assim: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa,
então estarás à vontade para constituir a tua família. Deus pensou em tudo. Deus quer sempre o nosso bem. A instrução bíblica é para abençoar o ser humano. Quando eu me revolto contra a instrução bíblica, eu sofro as consequências por isso. O que é que ele está dizendo aqui? Primeiro, forma a tua lavoura, ou seja, tem uma fonte de renda. Por quê? Porque se vocês vão se separar de pai e mãe, que antigamente pagava todas as contas, agora é os dois que vão ter que pagar. Precisa de quê? Levanta a tua casa. Você não vai morar embaixo da ponte, ou não vai morar na casa da sogra, né, o tempo todo. Então precisa de um local para que vocês construam a sua família. Precisa dos momentos a sós, sem interferência de ninguém. E vocês já cumpriram também esse pré-requisito. Então, glória a Deus que vocês estão diante do Senhor. Outro critério é a questão da fidelidade. Deus deixou pouquíssimas margens para um recasamento na Bíblia. Embora a gente veja muita gente recasando aí, biblicamente falando, quem quer fazer a vontade de Deus, precisa olhar para a Bíblia e precisa dizer, será que eu estou dentro da palavra? Por que Deus deixou tantas poucas brechas para um divórcio e muito menos ainda para o recasamento? Porque Ele quer proteger você. Porque Ele quer proteger você. Porque quando Ele diz que uniu em uma só carne, você imagine que quando eu tenho que rasgar a minha carne, existe dor. Se eu quebrar meu osso, vai doer. Se eu rasgar meu tendão, vai doer. Então Deus não queria que o casamento fosse a origem de dores, e dores físicas, dores na alma, traumas que levam. Os filhos pagam o preço que não precisariam pagar. Deus quer proteger os filhos, que não tem nada a ver com a história dos pais. Deus quer proteger a esposa, Deus quer proteger o marido. Por isso que Deus colocou essa instituição como prioridade. Por isso que Jesus escolhe um casamento para fazer o seu primeiro milagre. E o último ato de Jesus no Apocalipse é o casamento da igreja com o noivo, que é Jesus. Ele se auto-intitula o noivo. Por isso que a fidelidade é algo essencial no casamento. Casamento sem fidelidade não é casamento. Mas Jesus é questionado por os fariseus e eles perguntam, por que Moisés permitiu então, Jesus? Jesus, como é Deus, Ele sabe de tudo e de todos, Ele diz por causa da dureza dos corações. Se tem uma fórmula bíblica para ter sucesso no casamento, é não endurecer o coração. Por que é que esse vidro quebra? Ele é duro. Se essa mesa aqui fosse de borracha, ela não quebraria. Quando dois corações duros se batem, eles se espedaçam. Mas se o coração fosse de borracha, ele aguentava a pancada e voltava depois para a mesma forma. Então, Ronald, seja um homem de borracha, não de vidro. E Franciele, seja uma mulher também de borracha, maleável. Aprendam a suportar uns ao outro em amor. Muitas vezes, aquela história de novela que foram felizes para sempre é mentira. Porque a novela acaba e ninguém sabe o que é que aconteceu no outro dia. Foram felizes? Sim, mas tiveram momentos de discussão, tiveram momentos de zanga, tiveram momentos que parecia que o mundo estava de perna para o ar. E nesses momentos, a gente se lembra dos votos que fizemos diante do Senhor. E se queremos servir ao Senhor, queremos nos dobrar, não ter o coração endurecido. O coração endurecido vai produzir dor. E eu creio que vocês estão no caminho certo. O que Jesus fez na vida de vocês, só vocês mesmos sabem. Essa história poderia ser tão diferente sem Jesus. A gente não teria nenhum motivo de alegria. Hoje é um dia de chorar, mas é um choro desejável. É um choro
de satisfação e de gratidão e olhar e dizer assim: Deus, olha onde o Senhor me trouxe. Eu poderia estar em uma situação tão difícil, tão complicada, mas o Senhor olhou com misericórdia para mim. O Senhor olhou de misericórdia para Ronald, olhou para os meus filhos e mudou a minha história. Esse é o Deus que muda a nossa história. Quando a gente se deixa ser moldado pela palavra. Quando a gente se deixa ser quebrantado pela palavra. Ele muda a história de qualquer um. Que vocês sejam esse testemunho, a boca de Jesus, onde quer que vocês estejam. E digam: se Deus mudou a minha história, se Deus abençoou minha família, Ele pode abençoar a sua família também. São os testemunhos vivos nós nos tornamos. O testemunho, a Bíblia que os outros não leem. Vocês serão a Bíblia que os outros não leem. Como ter um casamento abençoado, como criar filhos abençoados e como ser chamado filho de Deus, porque morreu para este mundo, nasceu para Deus, porque Jesus se tornou o seu Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Ronald Lima Santana, é você mesmo? Você está disposto a tomar esta mulher, Franciele Santana Alves, e você promete diante de Deus, diante de suas testemunhas, diante da igreja, a se dedicar exclusivamente a ela, honrá-la, cuidá-la, guardá-la na saúde e na enfermidade, na prosperidade e na ausência desta, e se conservar exclusivamente para ela enquanto você viver? Sim. Amém. Franciele Santana Alves, você está disposta diante de Deus, diante de sua igreja, diante de suas testemunhas, diante de todos aqui presentes, a receber este homem, Ronald Santana Alves, como seu esposo? Você promete se guardar, honrá-lo, cuidá-lo, amá-lo, tanto na enfermidade quanto na saúde, tanto na prosperidade como na ausência dela, e a se conservar exclusivamente para Ele enquanto você viver? Sim. Amém. Vamos orar, abençoando essas alianças. Santo Deus, amado Pai, aqui está, Senhor, este símbolo, o símbolo de um pacto nupcial, uma aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança entre Ronald e Franciele, Senhor. Nesse momento, eu te peço que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, este momento. Que o Senhor possa carimbar, Senhor Deus, com teu selo, esta união. E aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Que as tuas bênçãos estejam derramadas sobre este ato, em nome de Jesus. Amém. Franciele, Com com esta aliança, esta aliança, eu te recebo eu te recebo
como minha esposa. como minha esposa. Que esta aliança Que esta aliança seja o símbolo seja o símbolo do nosso puro do nosso puro e eterno amor. e eterno amor. Vou te colocar. Ronald, Ronald, com esta aliança, com esta aliança, eu te recebo eu te recebo como meu esposo. como meu esposo. Que esta aliança Que esta aliança seja o símbolo seja o do símbolo meu puro do meu puro e eterno e amor. eterno amor. Pode colocar. Pode virar aqui. Diante dos votos que vocês fizeram, Deus foi testemunha. O Senhor Jesus está testemunhando aquilo que vocês empenharam. Vocês estão aqui de livre e espontânea vontade para se unir em matrimônio. E com a autoridade que o Senhor nos deu à igreja, a autoridade que Ele deu ao ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Amém? Agora você pode beijar a esposa. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida de Franciele e Ronald, Senhor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que a tua misericórdia, ó Deus, os alcance em todo o tempo. Que a tua vida, Deus, a vida em Jesus, seja abundante na vida deste casal, Senhor. Que eles saiam daqui com a certeza que cumpriram a tua vontade, ó Deus. E que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vão em paz em nome de Jesus. Amém. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos